Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Vamos ficar de pé, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, amém? Seja bem-vinda ao culto, o culto da família, o culto de adoração ao nosso Deus. Você que está em casa, seja bem-vindo. O Senhor nessa noite possa falar nos seus corações, que possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua geração, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 150, o Salmo 150, amém? Louvai a Deus em seu santuário, louvai-no no seu majestoso firmamento, louvai por suas grandes feitos, louvai por sua infinita grandeza. Louvai ao Senhor de trombetas, louvai com harpas e cítaras, louvai com tamborins e dança, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvar com canglor dos símbolos, louvai altissonantes trombetas. Amém, amados? A palavra do Senhor diz que nós devemos louvar ao Senhor, amém? Com cântico, com danças, com todo o nosso fervor, pelas suas grandezas, pelos seus feitos, pelo amor que Ele teve para a nossa vida, para a nossa casa, porque foi o Senhor Jesus que nos escolheu, e por causa da escolha do Senhor nós estamos aqui nessa noite. Nós temos motivo de sobra para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus de milagre, um Deus que conhece e sonda o nosso coração todos os dias da nossa vida, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos dar abertura ao culto. Pai, em nome de Jesus, se colocamos na Tua presença nessa noite, para que o Senhor nos toque nessa noite de uma forma sobrenatural, meu Deus. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Pai amado, que nessa noite, Senhor Jesus, o Senhor possa tocar em cada coração, em cada família aqui representada nessa noite. Todo aquele, Senhor, que foram convidados a estar na sua casa, a vir na sua casa, meu Deus, que o Teu Espírito Santo os traga, os convença. Nós fazemos a nossa parte, Senhor, que é convidar, chamar o Teu povo, mas a maior parte é do Senhor, é do Espírito Santo, ó Pai amado. Que nessa noite, Senhor Jesus, os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra, palavra de sabedoria, palavra de direção, palavra, meu Deus, para nós nessa noite, de direção, de caminhos, ó Deus. Tira os tampões dos ouvidos, ó Pai, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. O nosso coração nessa noite seja um coração repleto, um coração alegre, um coração jubiloso de estar aqui, Senhor, em unidade, a Te buscar. Ó Espírito Santo, quebra todo o céu de bronze nessa noite, ó Pai amado, para que a Tua palavra, para que o Teu fluir e a Tua unção venha neste lugar, meu Deus, e possa nos envolver totalmente, ó Pai amado. Jesus, todos aqueles que chegaram aqui precisando de uma resposta do Senhor, precisando de um renovo do Senhor, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa tocar nessa noite, que nenhum saia daqui da forma que chegou, mas que eles possam sair daqui, Senhor Jesus, alegre, porque o Senhor os tocou, porque o Senhor os transformou, meu Deus. Porque é assim que o Senhor faz na vida daqueles que desejam, na vida daqueles que têm, Senhor, prazer em adorar ao Senhor, de estar na Tua presença, meu Deus, e deixar o Espírito Santo agir nessa noite. Porque o Senhor é santo e o Senhor é poderoso, ó Pai. E nessa noite nós te damos liberdade para o Senhor agir da forma que o Senhor bem desejar nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas àquele que vive, amém? Então nessa noite nós vamos jubilar ao Senhor, amém? Os Salmos diz que nós devemos jubilar ao Senhor com alegria, com danças, com flautas, com tamborins, amém, amados?
com danças. Então vamos lá, nessa noite, jubilar ao Senhor com toda a nossa alegria, com todo o nosso fervor. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito
de palmas a um Deus vivo. Amém, igreja? Vamos continuar a jubilar ao Senhor com toda a nossa alegria, amém? Vamos lá, celebre ao Senhor, a um Deus vivo, a um Deus glorioso. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. O Senhor habita no meio dos louvores, igreja, no meio do seu povo, um povo alegre. Celebre ao Senhor. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouve os gritos. Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Louvamos, Senhor, se alegramos em Ti nessa noite, Jesus. Altos louvores para o Rei dos Reis. Altos louvores, cantamos a Ti dia e noite. Erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. Altos louvores, cantamos a Ti dia e noite. Erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. Nós dançamos, nós cantamos, nós se alegramos para Ti, Jesus. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Tem alguém cansado aí? Então vamos continuar a jubilar ao Senhor. Vamos lá. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, yeah. Oh, 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 oh. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o Teu amor reluz me acende o coração.
incomparável Deus não me abandonará. Não posso acreditar. Toda a igreja! Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, O Senhor é bom! O Senhor é bom o tempo todo, igreja! Celebramos ao Senhor! Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Oh, 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 oh. Dê uma salva de palmas ao Senhor! Glória a Deus! Deus é bom, amém, igreja? Glória a Deus! Vamos nesse momento adorar ao Senhor. Convido você a adorar a um Deus glorioso, a um Deus de milagre. Oh Jesus, queremos mais de Ti nessa noite, Pai amado. Queremos mais da Tua presença. Te adorar é o nosso prazer. Tem prazer em adorar ao Senhor. Tenha prazer em buscar a presença do Senhor nessa noite. O Senhor procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Fala, esse sou eu, Senhor Jesus, porque eu vou te adorar em espírito e em verdade. Amém, igreja? Oh, Jesus. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero só tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser um alvo, pois meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é
Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Tu és grandioso, Pai amado. Jesus, queremos mais de Ti, Senhor, queremos mais da Tua presença nessa noite. Deseje mais do Senhor, deseje mais do Espírito Santo nessa noite. Se envolva com Ele, se envolva com o Senhor através da sua adoração. Eu não quero ser um centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero só tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser um alvo, pois meu alvo é Cristo. Eu não quero ser um foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Santo, Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Oh, Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Santo és Tu, Jesus. Que nessa noite nós possamos ser envolvidos na Tua santidade. Que o Senhor Jesus possa derramar sobre nós, Pai, cada vez mais, Jesus. Oh, Santo Deus, a Sua santidade nos constrange, Senhor, pois nós precisamos de Ti, necessitamos de Ti, meu Deus. Oh, Jesus, não pare de adorar, não pare de buscar ao Senhor. Não pare de glorificar o nome de Jesus, porque Ele é santo, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é o único Deus vivo, é o único Deus que ressuscitou, e o Espírito Santo dEle habita em nós, igreja. Oh, Jesus. Adoramos a Ti, Pai amado. Anjos proclamam a tua majestade, prostrados aos teus pés,
adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que subirá, declarando o santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando, Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Terra e céu cantarão uma canção que subirá, declarando o santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando, Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Tu és glorioso, Senhor. Tu és santo, Jesus. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor. Aleluia. Declare a Ele, aleluia. Aleluia. Toda a igreja adora. Adora Ele, aleluia. Aleluia, aleluia, adore a Ele. Aleluia, aleluia. Toda a igreja, aleluia. Aleluia.
Jesus, como és bom, Jesus, estar na sua casa, como és bom buscar a Ti, Jesus. Oh, Santo Deus, desejamos mais de Ti nessa noite, menos de nós. Desejamos mais da Tua presença, Senhor, mais do Teu agir em nós nessa noite. Transborda, Senhor, a Tua unção. Oh, Jesus, aviva os corações nessa noite, ó Pai amado. Oh, Santo Deus, queremos mais, Jesus, do Teu avivamento, mais de Ti, Pai. Oh, Jesus amado. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Oh, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
o teu nome, Senhor. Tu és grande, tu és poderoso, tu és santo. Eu te convido, igreja amada, debaixo desses céus de adoração, debaixo desses céus proféticos, que você comece agora a clamar ao Senhor. Nesta noite o Senhor nos faz um convite de se achegar diante dEle, e eu te convido para que você se achegue Ele de corpo, alma e espírito. Você está na casa do Pai, você está na casa de oração. Eu te convido nesta noite a orar ao seu Deus, a orar ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, a um Deus único, a um Deus perfeito, a um Deus soberano, a um Deus do impossível. Eu te convido a colocar a sua vida diante dEle. Se achega diante dEle nesta hora. Se coloque diante do altar. Abra o seu coração. Decida sair daqui hoje com a sua bênção. Decida sair daqui hoje transformado. Decida sair daqui hoje renovado. Decida sair daqui hoje restaurado. Deixa o Senhor tocar em você nesta noite. Então fale para o Senhor. Fale: Paizinho, eis-me aqui. Eu me entrego diante do Senhor nesta noite. Abra o seu coração para o Senhor. Deixa o Senhor ouvir o som da sua voz nesta hora. Comece a clamar a Ele. Coloque diante dEle tudo aquilo que tem sido pesado, tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tem doído diante da sua vida. Rasgue o seu coração diante do Senhor, porque você está diante de um Deus de milagres. Você está diante do Deus do impossível. Você está diante de um Deus que perdoa a iniquidade. Então abra o seu coração, se coloque diante dEle agora. Comece a confessar o seu pecado. Comece a falar com o Senhor o que tem te afastado da presença dEle, o que tem tirado você do caminho dEle, o que você não tem coragem de largar, o que você não tem coragem de deixar para trás. Peça para o Espírito Santo nesta hora, para que Ele venha te ajudar, para que Ele venha te conduzir. Oh Deus, Pai amado, Senhor Jesus, nos rendemos diante do Senhor, Pai. Reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos a Tua grandeza, Senhor, poderoso, grande, santo, maravilhoso, príncipe da paz, Deus Emanuel, Senhor. Louvamos a Ti, Jesus. Grandioso és o Senhor, Pai. Venha sobre nós nesta noite. Derrame a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Ah, Paizinho, não somos dignos de Ti, Senhor. A cruz era o nosso lugar, Pai. A cruz era o nosso lugar, Senhor. Aleluia, Senhor. Porque somos falhos, somos pecadores, somos egoístas, somos egocêntricos, Senhor. Oh, Paizinho, venha com a Tua misericórdia sobre nós, Senhor Jesus. Venha nesta noite, Senhor, derramando a Tua graça, Senhor, sobre cada um de nós, Paizinho. Que nesta noite, Senhor, que o Senhor venha quebrantar cada coração aqui hoje presente, Senhor. Que o Senhor venha abrir a mente para receber a Tua palavra, Senhor. Que todos aqui presentes, Senhor, venham estar de coração aberto. Quebranta o coração, Senhor, nesta noite, Senhor. Tira toda dúvida da mente, toda incredulidade nesta noite caia por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Todo pensamento de morte nesta hora caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Todo pensamento de desistência, todo pensamento de divórcio nesta noite caia por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toca nesta hora, Pai. Toca nesta hora, Senhor Jesus. Nos anima na Tua palavra, Senhor. Traga um renovo sobre cada um de nós, Pai. Aviva-nos nesta noite, Senhor. Aviva-nos nesta noite. Firma os nossos pés na Tua rocha, Senhor. Não nos deixe vacilar, não nos deixe paralisar, Senhor. Mas nos dê, Senhor, estratégia. Nos dê ânimo, nos dê fé, Senhor, para continuarmos a jornada até que o Senhor venha, Senhor. Até que o Senhor venha, Senhor. Até que o Senhor venha,
nós não iremos parar. Até que o Senhor venha, nós não iremos desistir. Até que o Senhor venha, Senhor, nós vamos declarar que Tu és o Senhor da nossa vida. Até que o Senhor venha, Senhor, nós vamos clamar a Tua existência no nosso meio, Senhor. Até que o Senhor venha, Senhor, nós não vamos paralisar, Senhor, porque Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que nos dá um fôlego de vida, Tu és aquele, Senhor, que tem nos guardado, Senhor, e nós Te louvamos nesta noite, nós engrandecemos o Teu nome. Começa, se queridos, a agradecer o Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Você estar aqui, você ter ânimo, você tem fôlego de vida, você tem saúde para estar aqui nesta noite, você respira, então louve ao Senhor, louve o nome dEle, engrandeça o nome do Senhor nesta noite. Comece a reconhecer aquilo que o Senhor tem feito por você. Coloque os teus olhos no Senhor. Tire os teus olhos da dificuldade, tire os teus olhos do vale, tire os teus olhos da enfermidade, tire os teus olhos do divórcio, tire os teus olhos da dor. Comece a olhar para aquele que pode mudar a sua história nesta noite. Comece a olhar para aquele que é o dono dos céus e da terra, e comece a declarar a tua vitória. Comece a declarar a tua cura. Comece a declarar que a tua casa é uma casa sarada, curada, restaurada, mudada pelo sangue do Cordeiro. Oh, xerebarerecanta, xareanda, xebelerecanta. Glorificamos a Ti, Senhor. Engrandecemos o Teu nome, Paizinho, porque Tu és o nosso Deus, Senhor. Engrandecemos o Teu nome porque nós podemos estar aqui, Senhor, para declarar, Senhor, o nosso amor a Ti, Senhor. Engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor se entregou por cada um de nós, Senhor. Engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos resgataste, Senhor. Engrandecemos o Teu nome porque o Senhor nos permitiu estar aqui hoje, Senhor, para glorificar a Ti, Senhor, porque nós temos liberdade, Senhor, para escolher o Senhor como nosso Deus, como nosso Salvador, Pai, e nós o escolhemos, Senhor. Comece a declarar que você o escolhe como teu Senhor, como teu Salvador. Comece a declarar que Jesus é o Senhor da tua casa, que Jesus é o Senhor da tua família, que Jesus é aquele que muda a tua história, que Jesus é aquele que vai trazer um novo tempo sobre a tua vida, que Jesus é aquele que tem a tua cura, que Jesus é aquele que do nada faz tudo, que Jesus é aquele que te sustenta, que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, e que através de Jesus você e a sua casa herdará o reino de Deus. Oh, aleluias, aleluias. Declare que Jesus é o teu Senhor. Declare para Ele, fala para Ele, fala: Senhor, Jesus, Tu és o meu Senhor, Jesus. Tu és o Senhor da minha casa, Jesus. Tu és o Senhor que me restaura, Jesus. Tu és o Senhor que me cura, Jesus. Tu és o Senhor que me direciona, Jesus. Tu és o Senhor da minha vida. Aleluias, Pai. Oramos pela nação brasileira, Senhor. Colocamos o Brasil diante de Ti, Senhor. Oh, Senhor, derrama a Tua misericórdia sobre o Brasil, Senhor. Tenha misericórdia sobre o Brasil, Senhor. Envie Teus anjos para estar guardando esta nação. Levanta homens e mulheres justos que não negociam os Teus princípios para governar esta nação, Senhor. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Declaramos que Guajará-Mirim é uma terra boa de se viver. É uma terra que emana leite e mel, Senhor. Envia, Senhor Jesus, para esta cidade investidores, Senhor Jesus, para que Guajará-Mirim venha gerar empregos, Paizinho. Que esta cidade, Senhor Jesus, venha estar cheia dos Teus anjos. Que esta cidade reconheça a Ti como Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Entregamos Guajará-Mirim diante do Senhor, Pai. Guarda as nossas fronteiras, Senhor Jesus. Coloque Teu exército de anjos ao redor das nossas fronteiras, Pai. Que nenhum mal venha adentrar, Senhor, sobre esta nação, sobre esta cidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oramos, Senhor Jesus, por Israel, por Jerusalém. Que haja paz em Israel, Senhor.
Louvamos o teu nome, engrandecemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos melhorar esse aplauso para Jesus, vamos? Shalom, igreja do avivamento. Diga para o seu irmão que está do seu lado, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Diga assim, você é uma bênção. Diga, é muito bom servir Jesus com você. Você só me dá alegria. Nunca faz raiva. E quando faz, já está perdoado. Porque eu sou crente. Pai, obrigado por estar na tua casa, na tua presença. Obrigado por cada família que está aqui. Que ninguém saia daqui da forma que chegou, mas todos sejam tomados pela tua palavra, pelo teu poder, no nome e no sangue de Jesus. Que os seus anjos de guerra estejam acampados ao nosso redor. O Senhor nos livre de todo o mal, de toda a seta, de toda a ira de Satanás, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Dê um aplauso ao Senhor. Podeis sentar em nome de Jesus. Calmou já? Glória a Deus. Que jantar abençoado ontem, né? Comida boa, tudo bom demais. Espero que os casais foram felizes à noite, né? E que continuem assim em nome de Jesus. Esses momentos são assim muito especiais, então quando tem, não perca a oportunidade de estar participando em nome de Jesus. Essa camiseta aqui, se você desejar adquirir uma, fale com o irmão Isner. Eu sei que é chato, mas na hora do culto só o pastor pode falar. Essa camiseta é pelos 17 anos do nosso ministério, que a festa será no dia 15 de agosto. E será uma festa diferente, vai ser muito poderosa, vai ser algo assim extraordinário que Deus vai fazer nesse dia. Porque nós vamos fazer um culto de ação de graças ao Senhor ao ar livre, vai ser aqui no pátio, porque aqui dentro não comporta a quantidade de pessoas. Então, vai ser um mover muito bacana. Se você quiser comprar essa camiseta, não é para ter lucro para a igreja não, você vai lá na loja lá onde foi feito e mande fazer a sua lá, é só falar com o Isner que ele te passa o endereço, vai lá ver o seu tamanho, o seu modelo e faça a sua para você usar no dia do culto e assim por diante. Amém? Glória a Deus. No dia, obrigado meu bem, você é uma bênção na minha vida. No dia 17, 18, 19 nós temos encontro com Deus. Como é o encontro com Deus? Já tem 20 anos que eu estou tremendo com o encontro com Deus. Muita gente diz assim, eu já fiz encontro com Deus por aí. Você não fez o nosso. Então você precisa fazer.
Mas só se você quiser mudar de vida. Se você não quiser mudar de vida, não faça um encontro com Deus. Fique do jeito que você está. Mas se você quer algo maior de Deus na sua vida, então o encontro com Deus é para você. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 12 mais 1, versículo 58. Mateus 13, 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por causa do quê? Diga, o milagre é pela fé. Nada é sem fé. Tudo é por fé. Se você perdeu a sua fé, você perdeu a oportunidade de viver milagres. Você sabia que Jesus faz milagre ainda hoje? Sabia que Jesus salva? Você sabia que Jesus liberta? Você sabia que Jesus cura? Você sabia que Jesus restaura a família? Que Ele continua fazendo os mesmos milagres que está registrado na Bíblia nos dias de hoje? Quem sabia disso? Glória a Deus. Você tem vivido isso na sua vida? Você tem vivido milagres extraordinários na sua vida? Porque a vida do crente precisa movimentar milagres. A vida do crente precisa ser uma vida de milagres todos os dias. Então quero te dar uma boa notícia, que Jesus continua fazendo milagre, curando depressão, curando enfermidade, trazendo paz à família. Mas Jesus não conseguiu fazer milagre em Nazaré. Poucos milagres. Que coisa curiosa. O Deus do milagre não pôde fazer milagre na sua cidade, no meio do seu povo. O Deus que ressuscita mortos, o Deus que expulsava demônio, libertava as pessoas, curava a lepra, não pôde fazer milagre na sua cidade. E por que Ele não pôde fazer milagre? Olha que palavra. Incredulidade. O abortivo do milagre. Que coisa forte. Tem muita gente que diz assim: Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que você está passando? Sim ou não? Sim ou não? Mas Ele não vai fazer nada por você se você não tiver uma atitude de fé. Ele sabe o que nós passamos. Mas se a gente não tiver fé para ir diante dEle, o milagre não vem na nossa vida, na nossa história. Jesus volta agora para a sua cidade com um desejo muito grande de abençoar o seu povo. Mas a incredulidade daquelas pessoas limitou o milagre. Limitou o poder de Jesus. Aquilo que elas poderiam ter recebido, elas não receberam. Por quê? Porque foram incrédulos. Mas esse aí é o filho de José e Maria. Os seus irmãos, as suas irmãs estão aí. Não é aquele gurizinho que corria aí na rua. É esse mesmo. Só a fé, e é claro isso no texto, tem poder de abrir as portas
para o milagre. Só a fé. Não tem nada que você possa fazer para a manifestação do poder de Deus a não ser a sua fé. Não tem nada que você possa fazer para manifestar o poder de Deus na sua vida e em todas as áreas da sua vida, a não ser a fé. A única ferramenta que nós temos para se relacionar com o nosso Deus. Por isso que quando você não demonstra fé, você aborta tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história. E Jesus quer fazer milagre na sua vida. A incredulidade, ela impede o agir de Deus na nossa vida. Quantas pessoas que acostumam com a igreja e não vivem mais milagre? Quantas pessoas que acostumam com seu pastor e não vivem mais milagre? E chega outro discípulo, ontem, vai lá no pastor, pede uma oração e recebe um milagre. E os filhos que estão dentro já há anos não conseguem mais receber milagre, porque se acostumaram. As pessoas se acostumaram com Jesus na sua cidade e não conseguia ver nele a resposta e a saída. Eu fui muito amigo mesmo do meu pastor. Muito. De conviver com ele o tempo todo, conversar com ele o tempo todo. Mas eu nunca me acostumei que ele era só o meu amigo. Eu sempre entendi que ele era o homem que Deus levantou para abençoar a minha vida. Por isso que eu corria para debaixo da oração dele, da mão dele, da direção dele, todo o tempo da minha vida. Porque se você se acostumar, a incredulidade entra no seu coração. E aí vem os de fora e recebe milagre. A Bíblia diz que Jesus foi com o coração para abençoar Nazaré. Jesus foi com o propósito de mudar a vida daquelas pessoas, mas ele não pôde fazer, pela incredulidade. Então diga para o irmão que está do seu lado, você tem assim, uma carinha de crente. Olha para ele e diz, você tem uma carinha de crente. Cheiro de crente. Qual é o cheiro do crente? Boticário, qual que é o cheiro do crente? Vai falando aí, vamos ver se você está cheiroso. Hã? Vai falando, vê se você está cheiroso, vai. Hã? Natura, o que mais? Vai falando, vai falando. Azarro. Chanel. Vai com R$500 lá na Top que você vai azarrou tudo. Pastor, mas aí não dá não. Aí você passa o cartão e diz assim, fica em 10 vezes. Mas você fica com cheiro de crente, vai lá. Diga, eu preciso ser crente. Atitude de crente. Conversa de crente. Andar de crente. Amizade de crente. E aí você vive milagre. Mas a incredulidade não pode entrar no nosso coração. A incredulidade é uma semente que Satanás planta para roubar o nosso milagre. É como se as mãos fossem amarradas e atadas. Marcos capítulo 6, versículo 5. Marcos 6, 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos.
e admirou-se da incredulidade deles. E seguida percorria as aldeias circunvizinhas ensinando. Jesus olha para o incrédulo e fica admirado, pensando assim: da onde vem tanta incredulidade? Eu imagino Jesus tá com o pão e a água na mão para entregar, para mudar a vida daquelas pessoas, e elas não queriam. Quantas pessoas que Jesus quer abençoar, mas elas não querem ser abençoadas, elas querem continuar vivendo conforme elas pensam, conforme elas acham que tem que ser. E Jesus está dizendo: eu tenho água que vai jorrar para a vida toda, eu tenho pão que te alimenta, eu tenho vida com abundância, porque eu vim para que você tenha vida com abundância. Mas às vezes as pessoas não querem. E aí Jesus olha e fica assim: uau, não creio. Como que pode ser tão incrédulo desse jeito? Quando você pega Hebreus 13:19, diz: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus 13:19. Deus tinha uma promessa poderosa, arrancando o povo do Egito para levar para a terra prometida. Mas eles passaram 40 anos no deserto, porque foram incrédulos. Moisés manda os 12 espias espiar a terra, e 10 deles voltam com relatório de incredulidade, dizendo: nós não podemos entrar nessa terra. A promessa é boa, é algo poderoso, mas não é para a nossa vida. Só Josué e Caleb que manteram a sua fé, e foram os únicos que acessaram a terra prometida. Mas pela incredulidade daqueles 10 líderes, eles passaram 40 anos no deserto. Diga assim: a incredulidade me leva para o deserto. Muitas pessoas estão próximas da presença de Deus, mas distante da fé necessária para receber milagres. Aquelas pessoas de Nazaré estavam próximo de Jesus, mas em uma distância muito grande para ter a sua vida mudada, porque eram pessoas incrédulas. Diga: eu preciso ser crente. Deixa eu fazer uma pergunta para você, igreja. Qual é a diferença nossa, que servimos a Deus, e aqueles que não servem? Qual que é a nossa diferença? Nós não somos melhores do que ninguém, mas o que vai nos diferenciar daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus? Somente a nossa fé. Porque o ímpio, ele vai viver segundo aquilo que ele sente, segundo aquilo que está no coração dele. O crente vai viver e resolver sua vida segundo aquilo que está escrito na palavra. Essa é a diferença. Agora, se eu deixar que a incredulidade entre no meu coração, eu vou começar a agir igual aquele que está no mundo age. Somente a fé atrai o poder de Deus. Somente a fé atrai o poder de Deus. Abre em Mateus 9:29. Mateus 9.
ele tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Como é que se manifestou a cura nesse cego? Seja-vos feito segundo a vossa fé. Jesus relacionava o milagre que fazia à fé que a pessoa tinha na busca para o milagre. Então, tudo que você viver na sua vida será relacionado à sua fé. Então, eu não posso olhar para a minha vida e dizer: eu tenho uma necessidade, Deus sabe o que eu estou passando. Eu preciso buscar em Deus a solução para a minha necessidade, através da fé. Porque é isso que demonstra fé. Quando você ora, é fé. Quando você lê a Bíblia, é fé. Quando você busca a Deus por um milagre, coloca diante dele, é fé. Quando você ora por alguém, é fé. Tudo é através da fé. Amém, povo de Deus? Mateus capítulo 8, versículo 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O centurião foi até Jesus buscando um milagre para o seu criado que estava em casa. Jesus diz: eu vou lá e eu vou dar saúde para ele. O centurião romano olha para Jesus e diz: o senhor não precisa ir na minha casa, que eu nem sou digno que o senhor entre na minha casa, mas fala somente uma palavra e meu criado vai ser sarado. Olha como é uma inversão das coisas. Jesus se admirou da incredulidade do povo em Nazaré, e Jesus fica admirado com a fé do centurião. Ele fica maravilhado porque ele vira, ele olha ao redor e diz: olha, nunca encontrei tanta fé em Jerusalém, a capital da fé, como eu encontrei na vida deste homem. E disse: vai, como você crê, seja feito. E o texto bíblico diz que o centurião chegou em casa, olhou no relógio, e na mesma hora que Jesus liberou a palavra, o criado dele em casa sarou. Pela fé. É só o que você precisa para viver uma vida extraordinária, uma vida de milagres, uma vida de bênção, sem escassez, sem dificuldade, uma vida curado, sarado, liberto e restaurado. Só a fé. E essa fé Deus já lhe deu. Por quê? Porque você está aqui dentro. Porque se você não tivesse recebido uma porção de fé, você estaria lá na sua casa, você estaria num bar, você estaria em outro lugar. Mas se você está aqui, você já recebeu uma fé suficiente para viver milagres. E quando eu estou dizendo milagres, é em todas as áreas da nossa vida. Ei, começa a receber o primeiro milagre na sua vida, nas suas emoções. Seja uma pessoa curada, seja um crente curado. Deixa Jesus curar suas emoções, seja mais feliz, seja mais alegre, seja mais para frente. Não permita que a sua alma fique presa com mágoa, rancor, ressentimento, essas mazelas da vida. E depois tudo aquilo que você apoiar a sua mão vai prosperar na sua vida em nome de Jesus. Mas você tem que estar aqui dentro curado, você tem que estar aqui dentro muito bem. Você sabia que tem pessoas que não querem ser curadas? Esses dias, essa semana que passou, eu estava assistindo uma aula aí. O professor disse assim: às vezes tem pessoas que vêm se aconselhar com a gente, mas elas vêm para ouvir aquilo que elas gostam, não porque elas querem ser curadas.
E é verdade. Quantas pessoas que você dá instrução e elas vão embora e elas continuam a mesma coisa lá fora, porque elas gostam de ficar lambendo as suas feridas, elas gostam de ficar lambendo as suas chagas, e isso é incredulidade. Incredulidade. Nós precisamos querer ser curados, libertos, restaurados, abençoados, em nome de Jesus. Hebreus 11:6. Se você não tiver fé, você não agrada ao Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador ou abençoador do que os buscam. Sem fé é impossível, diga, impossível. Deus continua honrando aqueles que confiam plenamente na sua palavra. E o que é fé, se não confiar na palavra de Deus? Isso é fé. Confiar na palavra de Deus. Ei, deixa eu dizer um negócio para você. Tem pessoas que conhecem a Bíblia toda, mas nunca teve uma experiência com Jesus, porque nunca manifestaram fé. E esse livro se torna um livro comum, se não tiver a fé. Agora, esse livro, o mais vendido da história humana, muda a vida de qualquer pessoa, se essa pessoa tiver fé naquilo que está escrito aqui dentro. Então nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Amém? A fé, ela é perseverante em meio às dificuldades. Não tem como você dizer assim, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. Aí quando vem a crise, aí o balão murcha. Aí entra a murmuração. Repita comigo. Todo incrédulo é murmurador. Diga assim: o cartão visita do incrédulo é a murmuração. Todo murmurador é incrédulo. Todo incrédulo é um murmurador. Reclama de tudo. Porque o homem de fé e a mulher de fé não desistem. O homem de fé e a mulher de fé não desistem. O maior inferno no meu ministério se chama Guajará-Mirim. Foi o pior lugar da terra que Deus me enviou para mim, para o meu ministério. Não pela cidade que é ruim, o meu ministério. A maior dificuldade da vida do meu ministério que eu enfrentei foi em Guajará-Mirim. Eu amo essa terra, tudo que eu tenho aqui é nessa terra e não tenho vontade nenhuma de sair daqui. E se Deus me mandar embora hoje de Guajará, eu vou dizer, eu não quero. Porque quando eu queria ir, o Senhor não quis deixar. Mas aqui definiu o meu ministério. Foi nessa terra que Deus definiu o meu ministério. Se eu fosse um homem que não vivesse pela fé, eu tinha ido embora nos primeiros 6 meses desse lugar aqui. E eu perseverei e Deus me honrou na terra da minha aflição. Deus vai lhe honrar na terra da sua aflição, seja ela qual for. Porque mesmo aqueles que estão passando por desertos vão viver milagres se eles tiverem fé. Vai ter água no deserto, vai ter nuvem para tampar o sol e fazer sombra,
e vai ter calor à noite para não esquentar você. Então, mesmo aqueles que estão passando dificuldade aqui hoje, se tiverem fé em Jesus Cristo, vão viver milagre. Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 34, conta a história da mulher do fluxo de sangue, que padecia de uma hemorragia por 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto ela tinha com os médicos e ia cada dia pior. E a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, e no seu coração ela disse: se eu tocar o manto de Jesus, eu vou ser curada. Vocês mulheres que estão aqui, como é que vocês ficam nos seus dias? Agora imagina 12 anos. 12 anos perdendo vida, porque sangue é vida. 12 anos perdendo vida. Mas ela começou a ouvir falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus abençoou. E ela disse: eu vou ser curada. Eu vou até Jesus. Eu vou tocar no manto dele e eu vou ser curada. Jesus nunca andava só, onde ele estava havia uma multidão. Imagina uma pessoa fraca, debilitada, rasgando aquela multidão, se esforçando entre a multidão. Você já esteve no meio de uma multidão? Você já esteve em um congresso de ter 10, 15 mil pessoas? Para você sair do lugar da onde você está? Que terrível que é! Imagina essa mulher rasgando até chegar até Jesus, a força que ela teve que ter. E o que sustentou ela para fazer isso? A fé. Ela toca em Jesus, e quando ela toca no manto de Jesus, ela sente que ela foi curada daquele mal. E aí tem algo interessante que nós precisamos aprender. Logo lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês aqui, a multidão te aperta. E diz-lhes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver que isto fizera. Algumas traduções diz que de Jesus saiu virtude, saiu poder, e Jesus sentiu que algo foi tirado dele em benefício de outra pessoa. Esse é o toque da fé, que tira o poder de Jesus para a vida daquele que manifestou a fé. E isso acontece nos dias de hoje. Não tem nada na sua vida que Jesus não pode mudar ou transformar. Nem seu casamento, nem sua saúde, sua finança, seja o que for. Se você agir com fé, vai sair poder de Jesus naquela direção para te abençoar. Agora precisa ser o toque da fé. Jesus estava todo mundo andando, quando toca na fé, ele diz: para, alguém me tocou. Os discípulos que não entendiam diziam: como assim alguém te tocou? Todo mundo te toca. Você vê a diferença? Todo mundo tocando em Jesus e ninguém era abençoado. Todo mundo relando em Jesus e não acontecia nada, porque é o toque da incredulidade. Quando chega alguém com fé, dizendo: eu vou ser curado,
Jesus vai mudar minha vida, Jesus vai mudar minha casa, Jesus vai mudar meu casamento, vai mudar meu marido, vai mudar minha esposa, vai mudar minha finança, vai me abrir uma porta. Então o poder vai saindo, a unção vai vindo, a bênção vai chegando, tudo vai sendo transformado. Jesus disse: não, alguém me tocou diferente, o toque foi diferente. Não é só porque você está aqui na casa de Deus que vai acontecer algo na sua vida. Você precisa ter fé que isso vai acontecer. Quando você sai da sua casa, você já tem que sair com expectativa. Quando você sai da sua casa, você já tem que sair buscando algo. Você já tem que sair crendo em algo. Você já tem que sair com expectativa que Jesus vai fazer alguma coisa na sua vida, na sua história. Porque senão nós vamos ser só uma multidão que toca em Jesus e não é abençoada. Só uma multidão que se acostumou com Jesus, com a presença de Jesus, que é maravilhosa. É maravilhoso vir para a igreja. É bênção vir para a igreja. Mas é bênção maior ainda viver milagres na nossa vida e ter nossa vida mudada. E isso é com o toque da fé. E isso só acontece com o toque da fé. Quando nós continuamos o texto, vai, passa mais uma. Os seus discípulos lhe disseram: vai, mais um. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou diante dele e contou-lhe toda a verdade. Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Quem salvou ela? A fé. Quem mudou a vida dela? A fé. Nós precisamos ser a geração da fé, não do incrédulo. Nós temos que ser a geração que amanhã é segunda-feira, vai levantar e diz: meu Deus, vai ser extraordinário, vai ser bênção. Essa semana o Senhor vai me usar, essa semana o Senhor vai fazer algo poderoso, eu coloquei algo na mão do Senhor, vai acontecer, vai ser bênção. Essa é a geração da fé. Filha, a tua fé te salvou. Tiago 1, versículo 3 e versículo 4. Tiago 1, 3 e 4. 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então fé, perseverança, quem tem fé não desiste jamais, mas vai viver o milagre. A fé vê o impossível acontecer. Marcos 9, 23, tudo é possível ao crer. A fé, ela não ignora os problemas da vida, ela enxerga um Deus que é maior do que os problemas. Quando você está numa crise muito grande, você não está ignorando a dor que você está sentindo, mas você está olhando o tamanho do seu Deus, que é muito maior do que aquela situação que você está vivendo, seja ela qual for. Isso é fé. Fé é viver o impossível, porque se fosse possível, a gente mesmo realizava. Mas aquilo que nós não alcançamos, a fé alcança. Sabe uma coisa curiosa? Quando você olha para Davi, já fazia 40 dias que tinha um exército acovardado por causa de um homem. Todo mundo olhava para Golias, o homem gigante. E Davi chegou lá e olhou só um homem, não um gigante. Quando você pega 1 Samuel 17,
1 Samuel 17, versículo 45. Mas Davi lhe respondeu: tu vens me atacar com espada, com lança, escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e cortarei a tua cabeça, e hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e os animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Quer crescer? Quer ser alguém de respaldo? Quer ser um líder de respaldo? Não se acovarda diante das dificuldades, porque Davi, para subir ao trono, Deus colocou na frente dele um gigante que amedrontava um exército inteiro. A diferença é que Davi era um homem de fé. Quando todo mundo começou a dizer: você não pode lutar com ele, que você é muito jovem, ele é um homem de guerra a vida toda, Davi disse: mas eu era pastor ali, eu pastorei as ovelhas do meu pai. Vem um leão, eu mato ele. Vem um urso, eu também mato ele. Eu imagino que Saul não tinha mais o que fazer, então disse: deixa para esse menino aí, de ruivo aparência. E aí quando ele entra diante do filisteu, ele nunca disse: eu vou te destruir, eu vou vencer, mas Deus vai derrotar você e colocar você na minha mão. Quando Davi chega, que ele olha todo mundo acovardado, Davi declara: quem é este incircunciso em filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que Davi viu naquele homem? Um homem sem aliança com Deus, um homem sem a proteção de Deus. E Davi vai lá e vence o filisteu, vence o Golias. Quando nós confiamos em Deus, o impossível se torna possível. Tenha fé em Deus, tenha fé na palavra dele. Você vence suas crises, você vence as suas guerras, você prospera, você muda de vida, você é abençoado, a sua casa, tudo que você faz, tudo que você coloca a mão, vai prosperar nas suas mãos, vai dar certo nas suas mãos. Mas você precisa ser um homem de fé, uma mulher de fé, que confia na palavra, que vive a palavra, que faz o que a palavra manda. Então, irmãos, a única forma de você viver milagre é manter sua fé viva, operante, eficaz, verdadeira, vivendo a palavra de Deus na sua vida todos os dias. Você pode passar por luta e por guerra, mas você vence todas elas em nome de Jesus. Todas elas em nome de Jesus. Você quer ver um negócio? Quantas coisas já veio no seu coração para você fazer? Você estava orando por alguma coisa e de repente vem no seu coração algo para você fazer e você fica com medo e não faz. De repente você vê outra pessoa fazendo a mesma ideia que você teve um dia e prosperando, mas você não fez. Deus trouxe para você e você ainda faltou fé para realizar aquilo que Deus estava te mostrando. É assim que Deus trabalha. Fé vai fazer você viver coisas que está além daquilo que você alcança. Isso é fé. Então viva a fé, seja crente. Um dia Jesus disse para Tomé que ele deveria ser crente. Cutuca o irmão que está do seu lado. Você precisa ser crente.
Diga de verdade. Diga de verdade. E você vai viver milagres em nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua abençoando, mudando a vida das pessoas e salvando. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Fecha os seus olhos. Pensa naquilo que você está precisando, aquilo que só Jesus pode fazer por você. Manifesta a fé que hoje é o dia do seu milagre. Manifesta a fé que Jesus vai lhe abençoar poderosamente. Senhor, no nome de Jesus, eu oro em favor da tua igreja. Eu ministro a tua igreja, eu ministro o teu povo. Eu declaro a tua bênção sobre eles. Aqueles, meu Deus, que estão aqui enfermos do corpo, que no nome do Senhor Jesus Cristo, eles recebam cura agora. Aqueles que estão sentindo dores, as dores saiam. Aqueles que estão, meu Deus, passando por enfermidades na coluna, que essas enfermidades saiam em nome de Jesus agora. Que essa coluna seja restaurada agora no nome de Jesus. Vai tocando, meu Deus, no útero, aquela irmã que tem, meu Deus, ali uma enfermidade no útero, que no nome de Jesus ela seja curada. E o sinal, meu Deus, que o Senhor está tocando nesse útero, é que ela sinta, meu Deus, o fogo queimando essa enfermidade. Em nome de Jesus, fique livre de toda enfermidade no seu útero. Aqueles que chegaram aqui, meu Deus, com enfermidades da alma, abatidos na alma, com estágios de depressão ou até mesmo depressão, que eles sejam curados nas suas emoções agora. Que no nome de Jesus eles recebam alegria, eles recebam paz, que todo nível, meu Deus, de incredulidade seja removido agora em nome de Jesus. Aqueles que têm duvidado do teu poder, da tua palavra, que eles sejam libertos agora em o nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua vida espiritual. Que o Senhor lhe abre portas novas, que todo mal que se levantou contra a sua vida caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Se o inimigo sair contra ti por um caminho, que por 7 caminhos fuja da tua presença. Que o Senhor te coloque como cabeça e não como cauda, que você esteja em cima e não embaixo. Todo lugar que você entrar, a bênção do Senhor entra contigo. Que a graça do Senhor lhe alcance, as escamas dos olhos seja tirada, a dureza do coração seja quebrada. Que você entre num nível de libertação profunda, poderosa, restauradora, para a honra e a glória do nome de Jesus. Que o Senhor Jesus cresça na sua vida, que o seu coração arda por Ele, para a palavra dEle. Que o Senhor lhe fortaleça e lhe abençoe em tudo que você fizer. Que você seja fiel ao Senhor, fiel nos princípios. Que o Senhor prospere a sua vida poderosamente. Você que está desempregado, que se abre portas de emprego essa semana. No nome e no sangue de Jesus, eu abençoo a sua vida. E declaro paz, a paz que excede todo entendimento humano. Repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Que os seus filhos sejam bênção, que os seus filhos sejam curados, sejam sarados, sejam libertos. Que os seus filhos lhe dê alegria.
que eles sejam fortes, poderosos sobre a face da terra, em o nome do Senhor Jesus. Que a tua descendência não mendigue o pão nunca e jamais, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Pela fé, agradeça a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida hoje, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Coloca a sua mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados, e eu te recebo hoje como Senhor e Salvador único da minha vida. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e torne o meu corpo templo do teu Espírito Santo. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com Jesus ou quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Pastor, quero aceitar Jesus hoje como meu Senhor e Salvador. Eu já fui crente, me desviei por um motivo ou outro, quero me reconciliar com Jesus. Se tem alguém nessas condições, faz assim com a sua mão, quero orar e abençoar a sua vida. Aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus. Tem alguém nessa noite? Aceitar o Senhor Jesus como Salvador ou reconciliar com Jesus? Tem alguém nessa noite que quer ser crente em Jesus Cristo? Entregar sua vida a Jesus, passar a ser crente, passar a ser um cidadão do reino? Tem? Amém? Não? Então dê um aplauso ao Senhor. A vida, ela é feita de escolha, e diz que as oportunidades são carecas. Se você deixa passar, às vezes ela não volta mais. Então, não perca a oportunidade de ser um crente, um servo de Jesus fiel, porque é através da sua fé nele que a sua vida muda, a sua história muda. Tem mais um aplauso ao Senhor, poder sentar em nome de Jesus. Vamos honrar a Deus, nossos dízimo, oferta e primícia. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honre ao Senhor com seus bens, com a primeira parte dos teus ganhos, e encherão de mosto os teus lagares. Então, honre a Deus, Ele vai honrar você. Dízimo, oferta e primícia, questão de fé. Quem é um homem de fé, não negocia dízimo, oferta e primícia, porque sabe que tem bênção. Então, tem QR Code ali do lado, tem envelope, algum líder vai ajudar aí. Em nome de Jesus, honra o Senhor e Ele vai honrar a sua vida na vida financeira em nome de Jesus. Deus é especialista de prosperar a vida do crente que é fiel. Então, seja fiel a Deus, dízimo, oferta e primícia. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, pelas primícias. Pai, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor os dízimos, oferta e primícia. Na fidelidade da tua igreja, o teu povo prospera. Na medida que cada um trata o Senhor na fidelidade dos dízimos, da oferta e da primícia, assim eles prosperam. Que o Senhor os retribua segundo a fidelidade de cada um nos dízimos, oferta e primícia, porque é assim que a tua palavra ensina. Eu os abençoo. No nome de Jesus, os dízimos, as ofertas e a primícia. Um aplauso ao Senhor, traga a sua fidelidade.
Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só. Levanta a sua mão de bênção, Pai, na autoridade do nome de Jesus, declaro uma semana de bênção, Pai, sinais, prodígios e maravilha. Que os anjos de guerra se acampam ao redor da tua igreja, que a tua igreja prospere e multiplique, que seja uma semana de paz, bênção, prosperidade, no nome de Jesus. Então, um aplauso ao Senhor, cumprimente seu irmão, Deus te abençoe. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra